Estás ótimo, estás espetacular, estás magnífica. Eu estou espetacular. Só o facto de estar aqui no canal com vocês já estou top, top, top. Aliás, eu já falei disto já há uns tempos atrás e vou falando nisto cada vez que eu me lembrar, que é assim, se tu tens algum conhecimento, não é preciso ser um conhecimento académico, pronto, tenho uma formação académica, não é? Mas há pessoas que percebem muito, por exemplo, de matemática e não têm uma formação académica. Até eu acredito que haja pessoas que percebam muito de matemática, mais do que muitas pessoas de matemática que tinham uma formação académica. Portanto, ter uma formação académica apenas significa que a pessoa passou por aquela instituição. Não quer dizer que a pessoa seja um bom profissional ou que saiba muito daquele assunto ou que domine aquele assunto, não é? Nós temos isso em vários exemplos, ou se não em todas as áreas, isso acontece. Por isso, se dominas um assunto, seja qual for, minimamente, ou seja, estás acima da média do comum dos cidadãos sobre aquele assunto e sabes com alguma profundidade do assunto, eu recomendo que, tenho de beber um gole de água, peço desculpa, eu recomendo que faças um canal do YouTube se gostares da ideia, porque isso vai ter repercussões muito positivas em ti, na tua autoestima, na tua alegria, na tua felicidade, em vários aspectos da tua vida. Lembra-te de uma coisa, e não sou eu que digo isto, são grandes nomes do comportamento humano. A felicidade tem a ver com uma palavra: progresso. É tão simples como isso. Se tu, repara, pensa numa coisa, tu estás numa situação em que, por exemplo, não estás tão bem, de repente começas a melhorar a tua saúde, por exemplo, sentes-te feliz, estás a melhorar. A parte das finanças não está bem, mas começa a melhorar, sentes-te feliz. Fisicamente não estavas com aquela condição que gostavas de ter, começas a melhorar, a fazer um programa, sentes-te feliz. Portanto, sempre que há progressão, não é? Estás numa determinada zona habitacional, entretanto, começas a recondicionar a tua casa, uma pintura aqui, um arranjo ali, sentes felicidade por ver aquilo melhorar. Portanto, progresso é a chave da felicidade. Progresso, ou seja, melhoria, ok? Portanto, aposta nisso, é a minha sugestão, aqui fica, por experiência própria, e isto é muito, muito, muito positivo. Então vamos lá. Ora, hoje vamos aqui ver neste vídeo o seguinte. Nós vamos aqui ver o seguinte, que é, existe a possibilidade de nós operarmos, neste caso aqui, que é 3 vezes, abrir parênteses, 3 quartos menos 2 quintos, fechar parênteses, nós podemos fazer isto pelo menos de duas formas, que é a seguinte, ou como temos aqui um parêntese, começamos, lembrando que quando há parênteses é como se fosse um veículo prioritário dos bombeiros, tem que passar à frente, ele tem prioridade, portanto resolvemos primeiro o que está dentro de parênteses, esta subtração, e depois fazemos a multiplicação, que está exterior ao parênteses. Ou então, há outro processo que nós vamos já agora ver aqui a seguir, que é diferente deste e que conduz exatamente ao mesmo resultado. Teria que conduzir ao mesmo resultado, não é? Senão, quando dois resultados, quando fizeres um processo, dá-te um resultado, fazes outro processo, dá-te outro resultado, então aí, atenção, porque ou um está bem e o outro não está, ou o primeiro está bem e o segundo não está, ou o segundo está bem e o primeiro não está, ou não estão os dois bem. Não podem estar os dois bem. Isso não pode, porque há uma coisa não está bem. Um resultado, por um processo e por outro, tem que ser o mesmo. Se de um lado vai dar 3, do outro lado tem que dar 3. Se de um lado dá 10,2, do outro lado tem que dar 10,2. Tem que dar sempre o mesmo resultado. Não pode dar 7 num lado e 5,2 no outro. Há uma coisa que não está bem. Está bem? Nós vamos aqui fazer por um caminho e por outro e vamos ver que tanto o caminho que está aqui a castanho como o que está a azul vão conduzir ao mesmo resultado. Ok? Então, primeira situação. Resolver o que está dentro de parênteses. Primeiro, lembrando que parênteses é uma prioridade na resolução. Então, deixamos a multiplicação 3 vezes e vamos ao parênteses. Como é uma subtração, vamos fazer, por exemplo, por este processo. Escrevemos a fração 3 quartos e fração 3 quartos, escrevemos a fração 3 quartos e vamos multiplicar pelo denominador da segunda fração, que é 5. Agora, menos, escrevemos a fração 2 quintos e vamos também multiplicar agora pelo denominador da primeira. Há bocado foi o denominador da segunda, agora é da primeira, que é 4. Ok? Então, igual, 3 vezes fica na mesma, em pausa, abrir parênteses, e agora, vamos fazer o seguinte,
3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Menos, traço de fração. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Fechar o parêntese. Igual. E agora, 3 vezes, podemos passar para aqui, 3 vezes, temos 15 menos 8, 15 menos 8, e em baixo o denominador é 20. Portanto, já podemos fazer a subtração. Ora, isto é 3 vezes 15 menos 8 é 7, o denominador é 20. Agora, quando temos um número inteiro que multiplica por uma fração, podemos fazer do seguinte modo: multiplicamos esse número inteiro pelo numerador, 3 vezes 7, e em baixo o denominador fica o que está, que é 20. 3 vezes 7, 21, e em baixo o denominador 20. 21, 20 avos. É o resultado da resolução de 3 vezes 3 quartos menos 2 quintos, dentro de parênteses. Ora bem, então, nós aqui vamos fazer, na versão azul, na blue version, como dizem em inglês, na versão azul, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aquilo que se chama propriedade distributiva, porque distribui, da multiplicação em relação à subtração. Ok, como é que isto se processa? Então, o primeiro passo é, vamos multiplicar 3 por 3 quartos e depois vamos multiplicar 3 por 2 quintos. Como? Assim. 3, escrevemos 3 vezes 3 quartos. Agora, se for subtração, escrevemos menos. Se tivesse aqui adição, íamos escrever mais, porque esta distribuição, esta propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração é a mesma em relação à adição. O processo é o mesmo, só muda aqui, em vez de ser menos, é mais. Então, menos. E agora, escrevemos novamente o 3, já está a patinar, 3 vezes 2 quintos. Ok? Portanto, multiplicamos 3 vezes 3 quartos, 3 vezes 3 quartos, depois escreve-se o sinal que está dentro do parênteses, que é menos, e depois 3 vezes 2 quintos, 3 vezes 2 quintos. Tá bom? Então, temos aqui uma multiplicação do número inteiro por uma fração, multiplicamos esse número inteiro, que é 3, pela fração 3 quartos, menos, e aqui a mesma situação, 3 vezes 2, e em baixo, denominador, 5. Ok, então vamos lá. 3 vezes 3, 9. Em baixo, denominador, 4. Menos. 3 vezes 2, 6. E em baixo, denominador, 5. Ora, 9 menos 6 é 3. E agora aqui, será que podemos fazer esta conta? Não, porque temos uma subtração com o denominador 4 e o denominador 5. Portanto, não podemos fazer esta conta. Ok? O que é que temos que fazer? Temos que converter denominador 4 e denominador 5 para o mesmo denominador. Como? Então, escrevemos 9 quartos, que é esta fração, e o processo é idêntico ao que fizemos aqui, não é? Só que aqui era uma subtração, aqui era uma subtração, e aqui também é uma subtração. Então, 9 quartos, escrevemos 9 quartos, vezes, e agora escrevemos o denominador da segunda fração, que é 5. Agora menos, escrevemos 6 quintos, e vamos multiplicar pelo denominador da primeira, que é 4. Ok. Então, 9 vezes 5, 45. 4 vezes 5, 20. Menos 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Agora sim temos uma subtração com frações com o mesmo denominador. 20 na primeira fração e 20 também na segunda. Agora sim podemos subtrair uma da outra. Podemos subtrair 45 20 avos de 24 20 avos. Não podíamos subtrair 9 quartos de 6 quintos, não é? Isso não podíamos subtrair. Não podemos subtrair 20 cães de 2 gatos. Não dá, são coisas diferentes. Aqui é a mesma coisa. Então vamos lá. Ora, 45 menos 24. 45 menos 24. E em baixo, 20 avos. Então, 45 menos 24, 21. E o denominador 20. Repara, 21, 20 avos. 21, 20 avos.
Ou seja, aqui utilizamos o processo de primeiro resolver o que está dentro de parênteses e depois fazer a multiplicação. Aqui aplicamos aquilo que se chama propriedade distributiva da multiplicação relativamente à subtração. Ou seja, a multiplicação vai abranger em duas etapas, 3 vezes 3 quartos menos 3 vezes 2 quintos, cada uma das frações que está no interior de parênteses. Ok? Então, já sabes, se não perceberes alguma coisa neste canal, noutro canal, numa escola, numa sala de aula, numa formação, já sabes que se estás aqui no canal já várias vezes, se és novo no canal, já ficas a saber que quando o método de ensinar é diferente do modo de aprender, não funciona. Portanto, nunca penses que a culpa é tua. Isso foi uma grande história que têm dado a contar ao longo de anos e anos. É uma forma muito fácil de passar a responsabilidade para outra pessoa. Quando nós não estamos a conseguir, não quer dizer que também sejamos culpados de não conseguir. Só que se o método de ensinar não é compatível com o método de aprender, não há ensino, não há aprendizagem, as coisas não funcionam. E isso é uma grande história que é muito utilizada, por exemplo, por muitas escolas para se desresponsabilizarem, não é? E depois dizer que o insucesso é muito grande porque os alunos assim, os alunos não sei comer, os alunos não sei que mais, não é? Pronto, não vale a pena entrarmos aqui em pormenores, mas é só para estares tranquilo quando não percebes alguma coisa na tua vida, seja profissionalmente, educativamente, seja socialmente, fica tranquilo que isso só tem a ver com uma coisa, é porque o modo como está a ser utilizado para te ensinar alguma coisa é diferente do modo como tu aprendes, ok? Então, se gostaste do vídeo, clica no gosto, subscreve o canal porque isso ajuda o YouTube a promover, a divulgar, a mostrar isto para mais pessoas. Isto já está em vários países, mas é bom sempre mais países e mais pessoas para tomarem conta deste conhecimento e, sobretudo, desta mensagem que eu passo de que quando não se percebe alguma coisa na nossa vida, é só porque a forma como estão a utilizar para nos ensinar é diferente do modo de aprender. E isto não é uma opinião minha, isto são profissionais, são altos nomes, são grandes nomes da educação a nível mundial que falam destas situações. Mas há um exemplo muito simples que posso dar, que é do dia a dia e que vais ficar já convencido. Se alguém te explica alguma coisa, tu não entendes, e a pessoa explica-te por outro caminho, por outros exemplos, com outra linguagem, fazendo um esboço, com outras comparações, com outra estratégia, e tu à segunda explicação já percebes, então a tua inteligência não aumentou assim no espaço de 30 segundos, pois não? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o modo como a pessoa estava a ensinar não era compatível com o modo como tu aprendes. E isso é uma situação que já aconteceu ao longo das nossas vidas, seres humanos, já múltiplas e múltiplas e múltiplas vezes. Esse é um dos exemplos mais populares, mais comuns que nós podemos constatar. Se nos explicam uma coisa, nós não percebemos, é explicado de outra maneira, nós já percebemos, a nossa inteligência não mudou. Então porquê é que não percebíamos da primeira forma? É porque a primeira forma de ensinar não era compatível com o nosso modo de aprender. É só isto, tá bom? Então subscreve o canal, como eu estava a dizer, que isso ajuda o YouTube a entender que isto é um material que tem algum interesse para outras pessoas também tomarem conhecimento dele. Tá bom? Tchau, tchau!